Nesse vídeo eu quero dar para você, à luz da palavra de Deus, alguns fatos sobre o Espírito Santo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Eu estou postando os vídeos aqui no canal todas as terças e sextas, às 20h30 da noite. Eu creio que esses vídeos vão abençoar poderosamente a sua vida, porque o intuito desse canal é levar até as pessoas a Cristo, até as pessoas a receberem o Espírito Santo. Então, não deixe de se inscrever. Em alguns vídeos anteriores eu tenho mostrado aqui a importância de entregar a vida para Jesus, como ter Deus na nossa vida. E nesse vídeo eu queria dar para você alguns fatos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é aquele que nos auxilia, é aquele que nos guarda, é aquele que foi enviado pelo próprio Deus através do Senhor Jesus para nos manter em santidade enquanto estivermos aqui, para que possamos alcançar a vitória de salvação ao final dessa jornada. Agora você pode ver a importância do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu queria dar para você alguns fatos que vão ajudar você e também a mim a permanecer nesse pensamento de que necessitamos do Espírito Santo. É uma necessidade de todo cristão ter o Espírito Santo dentro de nós, e não ao nosso lado, mas dentro, porque ele, uma vez estando dentro, o nosso interior é transformado de dentro para fora, e o que acontecerá fora serão os frutos do Espírito Santo, que serão vistos por todos que estão ao nosso redor. Mas esse é um próximo vídeo que eu vou poder fazer aqui no canal em nome do Senhor Jesus, para abençoar cada vez mais a sua vida. Mas primeiro de tudo, eu queria que você atentasse para o fato de quem o Espírito Santo é. E a gente pode encontrar isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você pode ver esse pequeno detalhe nesse versículo que diz: é o próprio Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, que está dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Já mostra que Deus ele não estava sozinho naquele momento de criação. Isso mostra a eternidade em Deus, que antes da criação já existia ele e mais duas pessoas, sendo ele um só Deus e Criador dos céus e da terra. Ao longo da Bíblia, a gente já leu alguns versículos e tudo mais, e sabemos que existe o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então já podemos perceber que eles estavam juntos desde a eternidade. A Santíssima Trindade unida, criando toda a criação. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo num só, formando o próprio Deus, representando o amor, a graça e a misericórdia sobre nós. Outro fato que eu queria dar para você é que o Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Deus. E o Espírito, que é diferente da alma, ele é a parte racional, é a parte que é o intelecto, vamos dizer assim. Então o Espírito, que no nosso caso Deus nos deu o sopro de vida através do Espírito, no próprio Deus, o Espírito dele é o poder dele. Imagine o poder de Deus dentro de você. O Espírito de Deus é a mente dele, a mente que criou tudo isso que existe hoje. Uma mente totalmente inteligente, sábia, cheia de entendimento. E ele enviou a própria mente dele para nós, para aqueles que o recebessem, para aqueles que crescem no nome do Senhor Jesus, do Filho dele. O poder de Deus deve estar dentro de nós.
A palavra de Deus a gente encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nesses dois versículos, compreendemos que o Espírito Santo é o poder de Deus que ele enviou para nós, para sermos chamados filhos de Deus. Só que há um detalhe nisso. Para que recebamos o Espírito Santo, precisamos crer no nome de Jesus, como ele diz, aos que creem no seu nome. Um critério que Deus estabelece para o ser humano, para que ele receba o Espírito Santo, é o ser humano crer em seu nome. Mas a questão do crer, existe um longo caminho para se chegar no crer, porque quando a pessoa crê, ela anteriormente manifestou a fé. A fé é uma arma muito poderosa para cada um de nós. Que eu já fiz muitos vídeos aqui no canal falando sobre a fé. Por quê? Porque a fé, ela é a base de uma vida com Deus. A fé é o início, é o princípio de tudo. Para que possamos chegar até a eternidade, a fé é o início. Precisamos ter fé naquilo que está escrito para podermos agir conforme o que está escrito. Para que possamos crer, que o crer é o agir. Quando a gente toma uma atitude através da palavra de Deus, na qual a gente manifestou a fé nela, então a gente prova, não, de fato eu creio. Porque eu li na palavra, eu meditei na palavra, eu usei a minha fé, eu usei a inteligência, porque a fé está ligada à inteligência. A parte que pesa, que analisa, que raciocina. A fé é inteligência, não emoção. Não pense que a fé é uma emoção. Não pense que a fé você vai sentir agora e depois. E quando vir alguma situação para provar essa fé vai sumir. Não, a fé ela tem que permanecer, porque são exatamente nos momentos de dificuldade que a nossa fé é provada, que a nossa crença na palavra de Deus é provada. Por isso que vem as tribulações. Eu já fiz um vídeo sobre tribulações aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para você ver depois desse vídeo. O versículo 13 demonstra, ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, quando recebemos o Espírito Santo, temos a capacidade, a oportunidade de nascermos de novo. Nascemos de novo quando o Espírito Santo vem sobre nós. Porque, de fato, quando nascemos, nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Então, aquela coisa que muitos dizem por aí, que todos são filhos de Deus. A palavra de Deus, ela diz que não é bem assim. Nem todos são filhos de Deus. E eu queria dar um versículo para você, para comprovar essa verdade. Esse versículo está lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 8, que diz assim: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Espírito com letra maiúscula mostra que ele está falando do Espírito de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a gente pode pular daqui para o versículo 14, que diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o versículo 16 diz: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica conosco, porque ouvimos a voz de Deus, que somos filhos de Deus. E quando somos guiados pelo Espírito de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Porque pense um pouco, é uma questão de lógica, meu irmão. Se a pessoa, ela tá na carne,
ou seja, praticando um pecado, vivendo na promiscuidade, vivendo no mundo, então ela está sendo guiada pela carne dela, pelas vontades, como aqui no versículo anterior diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então, estes são os nascidos do Espírito. Mas quando a pessoa ainda está sendo guiada pela carne, guiada pelas vontades, pelos prazeres da carne, que satisfazem as vontades do mundo, como é que ela está sendo guiada pelo Espírito Santo? Não, ela está sendo guiada pela carne. Ela está sendo guiada pela velha natureza dela. Ou seja, ela não nasceu de novo para ter uma nova natureza, para ser uma nova criatura. Esse capítulo 8 de Romanos, ele fala muita coisa sobre o Espírito Santo. Eu queria que você pudesse ler, meditar depois nesse capítulo, porque ele diz muita coisa que é importante para a nossa vida com Deus. Então, ele diz aqui claramente, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando somos guiados pelo Espírito, comprovamos, nós somos de fato filhos. E o Espírito Santo comprova com nós isso, testifica conosco esse fato, essa realidade. Nesses versículos a gente pode ver a importância do Espírito Santo em nós. Podemos ter a glória de Deus dentro de nós. Sermos chamados filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus. Há muito o que dizer, mas eu queria dar apenas as importâncias, os fatos nesse vídeo sobre o Espírito Santo, para que você possa compreender que Deus, ele não quer dar bênçãos esporádicas para a sua vida. Ele não quer dar coisas para essa terra apenas. Acima de tudo, meu irmão, Deus, ele quer dar o Espírito Santo dele para nós. Para quê? Para a eternidade, para sermos salvos. Esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus em sua infinita sabedoria, poder e grande glória. Enviar o Espírito dele. Olha que o Espírito dele, como eu já disse no início, é o poder dele. Você imagina a bondade, a humildade de um Deus tão poderoso de dar o poder dele para seres humanos como nós, para seres tão falhos e incompletos como nós. E por esse fato de sermos incompletos é que ele quer nos completar com o Espírito Santo dele. Meus irmãos, nascemos para ter Deus dentro de nós. Ele quer isso desde o princípio. E eu creio que ele tenha permitido toda essa trajetória para que no final possamos estar unidos no mesmo Espírito, numa mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo propósito, que é a eternidade. Reflita, pense e saiba e tenha a certeza de que Deus, ele quer dar o Espírito Santo para você. Não para que você e eu nos gloriemos por isso. Eu tenho o Espírito Santo. E usar o Espírito Santo para obter benefícios para essa terra. Ele não enviou o Espírito Santo dele para isso. Ele enviou o Espírito Santo para, em primeiro lugar, a coisa mais importante, saiba disso, é a nossa salvação. É a salvação da nossa alma. E, consequentemente, a segunda coisa mais importante é o alcance de almas para o reino dele. Porque, sendo nós filhos de Deus, teremos autoridade, assim como o Senhor Jesus, de alcançar o mundo, de alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Queria dar 3 fatos que eu já falei aqui, mas eu queria só pontuar através de um versículo sobre o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João, capítulo 16, versículo 8, que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vem, temos um testemunho pessoal dentro de nós. Sabemos
que ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele nos convenceu da verdade. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar no final desse vídeo para você ver depois, tá bem? Outra coisa é que o Espírito Santo, ele nos prepara para a eternidade. Toda a nossa vida, a partir do momento que a gente nasce de novo, até o final, o último dia da nossa vida neste mundo, ele vai nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar na fé, aperfeiçoar no conhecimento de Deus, aperfeiçoar na confiança para com Deus, aperfeiçoar na nossa vida de santidade para com o Senhor. Então isso está lá em Filipenses 1:6 que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, ele vai nos aperfeiçoar para que possamos naquele dia, no dia do arrebatamento ou no dia da nossa morte, estarmos vestidos para nos encontrar com o Senhor Jesus, vestidos de santidade. E a terceira coisa é que ele nos auxilia, que está lá em João, capítulo 14, versículo 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, no nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso também serve para a gente permanecer na fé até o fim. Então você pode ver a importância do Espírito Santo, alguns fatos sobre o Espírito Santo e o que ele tem para fazer na nossa vida. E no próximo vídeo eu vou mostrar para você como receber o Espírito Santo e isso apoiado na minha própria experiência pessoal. Espero mesmo que esses vídeos ajudem você. Eu oro a Deus para que esses vídeos possam abrir o entendimento de cada um de vocês e que, através desse projeto, possamos formar um vínculo, um relacionamento entre nós, no qual eu possa ajudar vocês a ter uma vida com Deus, a receber o Espírito Santo, a se preparar para a eternidade, porque vemos que o Senhor Jesus, o nosso Rei, está voltando, aleluia. Ele está voltando e vai buscar os dele. Todo esse projeto, meus irmãos, o quão vocês puderem compartilhar, o quão vocês puderem comentar aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer, vocês darem o like, enfim, fazerem o que vocês puderem fazer, o que o Espírito Santo tocar vocês para fazer, façam, porque isso vai ajudar esses vídeos a chegarem a mais pessoas, porque o intuito desse canal é esse, fazer com que almas sejam ganhas para Jesus, amém? Então, se inscreva no canal, faça o que você puder fazer, eu agradeço muito, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada com Jesus, porque no fim das contas, meus irmãos, é isso que importa. Termos uma vida com Deus, termos uma comunhão com Ele diariamente, para que no final possamos nos apresentar como filhos em santidade para o nosso Deus. Eu vou deixar nessa última tela os vídeos que eu prometi para que vocês vejam logo depois desse vídeo e possam ser cada vez mais edificados, amém? Então escolha os próximos vídeos dessa sua jornada na fé. Deus abençoe.